Começa agora na Campina FM, Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia. E no Mercado Campina Entrevista de hoje, o papo é com o empresário Walter Pacheco de Oliveira. Com ele vamos falar sobre empreendedorismo, negócios, inovação, uma história de sucesso, uma história que inspira. Pacheco, boa tarde, bem-vindo ao programa. Boa tarde, Fernando, e todos os rádio ouvintes da Campina Grande FM. Essa emissora pioneira, do qual eu me orgulho muito de ter sido amigo do querido Hilton Carneiro Mota. Hoje, sobre a direção da competente Marilena Mota, na direção geral. Que Deus abençoe essa casa, todos os funcionários, e que as coisas sejam da melhor forma possível. Muito bem, Pacheco. Nós gostaríamos que você contasse pra gente, para os ouvintes, como tudo começou. Qual é a história da eletrônica, Pacheco? Como foi que começou? Onde nasceu a eletrônica? Em que ano foi? Olha, ela nasceu... nós somos uma empresa familiar. Eu nasci praticamente dentro de uma eletrônica, que nos anos de 1951, data do meu nascimento, meu pai já tinha eletrônica, certo? Então, é uma coisa que fez com que a gente ficasse fascinado, e ele como nosso mestre, não é? E acompanhamos ele. Quando foi no ano de 1972, ele teve que se aposentar, então eu assumi, transferindo a inscrição estadual para o meu nome, Walter Pacheco de Oliveira, e realmente nasceu a marca Eletrônica Pacheco em 1972. E tudo começou na Rua Rio Grande do Sul, na Liberdade? Rua Rio Grande do Sul, números 272 e 266, lá no bairro da Liberdade. Isso há 45 anos, Pacheco. Nós estamos falando de uma época em que os eletrônicos eram muito limitados. Quais eram os eletrônicos da época? Basicamente eram rádios grandes, com baterias da marca Rayovac, tinha potentes rádios. Geralmente quem tinha condições de possuir esses rádios eram mais donos de fazendas. As pessoas pobres não tinham acesso a rádio, porque era muito caro. Depois surgiram os primeiros rádios a válvula, e aí a coisa foi evoluindo. Na sequência surgiu os rádios transistorizados, que foi uma inovação espetacular. Não sentia TV naquela época? De forma alguma. Escutar rádio era uma coisa tão fantástica que eu lembro quando garoto, adolescente, pequeno, nós escutávamos uma emissora famosa aqui em Campina Grande. E eles tinham uma programação fantástica. Tipo assim, um seriado que era feito nos próprios estúdios da rádio. Uma radionovela? Exatamente, radionovela. Gente, era tão fascinante que parecia que a gente estava num teatro. A gente fechava os olhos, os profissionais trabalhavam e nos emocionavam. Não precisava ver, só ouvir. O rádio tem esse poder. O rádio é fantástico. Mas a gente falando do rádio, Pacheco, eu queria saber se naquela época o rádio, enquanto equipamento eletrônico, ele dava muito problema. Não dava muito defeito. Eram rádios geralmente de procedência americana ou japonesa e de alta durabilidade. E já dava para ganhar dinheiro fazendo manutenção, conserto em rádios? Ora, dinheiro não ganhava porque eles dava menos problemas, menos defeito. Porém, na hora de substituir o cordão do rádio, que às vezes um ratinho entrava e mordia o cordão, aí trazia pra gente substituir o cordão, lubrificar um potenciômetro, verificar posições de alguma coisa, um ruído no capacitor variável, entende? E aí a gente dominava plenamente isso aí. Pacheco, conta pra gente, a eletrônica, ela ficou na Liberdade, até que ano? Quando foi que ela veio pro centro da cidade? Eu acho que se instalou primeiro ali na Barão da Biaí, foi isso? Ela iniciou lá na Liberdade e ainda continua como matriz, entende? Mas o foco, o ponto forte somos nós, porque aí a gente dotou a empresa de mais funcionários, né? Treinamentos nas fábricas para poder representar as grandes empresas, fabricantes de equipamentos eletroeletrônicos a níveis
nacionais e internacionais. Pacheco, ao longo desses 45 anos, a Eletrônica Pacheco viu a evolução tecnológica e viu também as mudanças econômicas que o país passou, né? Nós saímos de uma moeda, migramos para outra. Durante esse período, a Eletrônica teve alguma dificuldade de sobrevivência, por exemplo? De forma alguma. É incrível, mas não tivemos, sim. Agora, na época do governo Sarney, é que houve tipo uma desvalorização da moeda e tinha que fazer umas conversões, né? Isso aí deu um trabalhinho, mas rapidamente a gente se atualizou. Conta pra gente, e quando a TV chegou para você já estava preparado para administrar, para tocar, para reformar, tendo a necessidade de conserto e manutenção daquele aparelho? A TV foi um impacto maravilhoso. Ele também era válvula, repleto de válvulas, um tubo de imagem, que hoje nós temos réplicas lá na nossa empresa, e foi uma coisa fantástica. Só para vocês terem uma ideia, não era todo mundo que podia comprar um televisor. No bairro da Liberdade tinha um empresário que ele comprou um televisor. Na hora das novelas, para assistir a TV Tupi, tínhamos uma plateia gigantesca. Parecia que a casa daquele cidadão se transformava num teatro, só que na calçada. Entende? A garotada, todo mundo ia para a porta dele, para a janela dele. Nem jornais, nem novelas, e especialmente futebol. Mão de obra, Walter Pacheco, para teu setor, era um problema, não? A mão de obra era, assim, um desafio muito grande, mas como Campina Grande é uma cidade líder em desenvolvimento eletroeletrônico, nós temos os nossos campos, nós sempre tivemos grandes profissionais, maravilhosos, fantásticos, estudiosos. Walter Pacheco, a substituição de peças, o mercado de Campina Grande sempre atendeu ou você sempre recorria a outros mercados para atender suas necessidades e de teus clientes? Campina Grande atendia, porque nós tínhamos uma média de 6 lojas, mas para as nossas necessidades, nós tínhamos que fazer pequenas e rápidas viagens a Recife constantemente, pela aviação Progresso na época, para adquirir lá peças para reforçar o nosso estoque. Perfeito. Vitor Silva. Essa justamente, Fernando, seria a minha pergunta, como era a questão de peças naquela época. Para quem não sabe, Fernando, o cordão do rádio, me corrija se eu estiver errado, Walter, é aquela que funciona como uma seta que indica a estação que está tocando o rádio. É isso, o cordão do rádio? Não, ali é o ponteiro. Isso. Ali é o ponteiro, que é cambiado pelo cordão. Ah, tá. Uma série de roldanas que estão conectados ao capacitor variável, também com outra roldana, tá certo? E lá você tem o potenciômetro de sintonia, que no padrão de baixo tem o liga-desliga associado ao potenciômetro de volume. Tinha o grave e agudo, em seguida a sintonia. Eram 4 botões na frontal do rádio. No início da Eletrônica Pacheco, qual foi o equipamento? Quando foi que surgiu o primeiro equipamento que revolucionou um pouco a questão dos antigos que estavam sendo consertados primeiramente? Quando foi que chegou aquele rádio e disse, não, essa é uma peça nova de mercado, é uma novidade? Aí foram os rádios portáteis, tipo Transglobo. Fantástico rádio Transglobo, que nós temos uma relíquia que vai ser doada ao nosso companheiro Paulo Roberto Florencio. Então, estamos esperando por ele. E o Sharp V8. Esses eram campeões de audiência. Pacheco, você quando precisava se capacitar para dar sequência ao trabalho, atender a nova demanda do mercado, os equipamentos cada vez mais modernos, como é que você se atualizava profissionalmente ou tecnicamente? Nós éramos, aí onde vem a questão favorável a nós. Nós representávamos 6 marcas e todas as 6 marcas exigiam que fossem feitos cursos com equipes do Nordeste. Juntava todos os técnicos do Nordeste, o que interessava aquela empresa, vamos chamar uma Philips. Nós íamos para um hotel em Boa Viagem, juntava uma média de 50, 60 técnicos de todo o Nordeste, os professores de alto nível que vinham de São Paulo, todos preparados, todos abertos, porque nessa nossa profissão é o seguinte: eu ensino ao meu auxiliar, ele aprende, só que o que ele aprende ele não quer passar para o colega vizinho, o colega vizinho, entende? Já os nossos instrutores paulistas, não. Eles eram uma bíblia aberta.
realmente era uma coisa maravilhosa. Bons instrutores. A Eletrônica Pacheco, ela é pioneira no seu segmento na cidade? Não, nós tínhamos concorrentes, sim, mas não eram assim empresas que atendiam a equipamentos sem garantia, tá certo? Nós tínhamos antigamente a Eletrônica Vital, tínhamos a Eletrônica Rubier, certo? Esses eram os nossos 2 concorrentes principais na cidade. Das mais antigas, a Eletrônica Pacheco é a única que permanece no mercado? Hoje, tem a Eletrônica Vital existe, mas hoje sob nova direção, não é mais o dono anterior, e que eu me recordo, somos nós, sim. Pacheco, quais são os produtos, quais são os equipamentos que sua eletrônica atende para fazer manutenção? Hoje nós abrimos um leque para atender todas as marcas, porque temos know-how, nós temos funcionários que nos acompanham há 30 anos. Se você chegar com um televisor de tubo, nós recebemos. Se você chegar com ferro de gomar, nós recebemos. Se você chegar com a chapinha, nós recebemos. Se você chegar com um ventilador, nós recebemos. Se você chegar com um monitor de computador, nós recebemos. E por aí vai. Pacheco, já aconteceu de chegar aquela pessoa lá e dizer: seu Pacheco, rapaz, eu trouxe aqui minha televisão, só tenho essa, a televisão parou de funcionar, queimou, eu não tenho dinheiro pro conserto, só pode ajudar. Aconteceu essa história já, não? Centenas de vezes. Centenas de vezes. Centenas de vezes. E era uma alegria para nós fazermos aquele trabalho para os necessitados sem cobrar um único centavo. Por quê? Eu transformei a minha profissão como sacerdócio. Eu pego um equipamento e falo com ele. Quando eu abro um equipamento, eu imagino que ali é um ser humano que está sendo tratado. Então, eu abraço aquele equipamento e é paixão à primeira vista. Muito bem. Acontece também do cidadão levar o equipamento e esquecer o equipamento ali, não vai buscar? Centenas de pessoas também esquecem. Às vezes por falecimento, às vezes porque mudou de cidade, às vezes por questões financeiras e outros motivos que a gente não consegue Às vezes avaliar. Ele também não quer mais aquele equipamento em casa, né? Ficou velho, obsoleto, ocupando um espaço ali, aí disse: não, vou deixar lá em Pacheco. Perfeitamente. Eu considero modestamente, o nosso grande diferencial é exatamente fazer aquilo que o nosso concorrente não se predispõe. Ele não quer fazer. Aí diz: não tem solução. Então, nós somos o Albert Einstein em termos de eletrônica em Campina Grande, da Paraíba e para o Brasil. Pacheco, eu imagino que você deve ter centenas de equipamentos lá que as pessoas deixaram ou de alguma forma você adquiriu. Produtos como TV de tubo, rádios de outras gerações, de outras épocas. Que destino você dá a esses equipamentos? Geralmente nós, a princípio, quando estava funcionando, eu lamento até falar, no fechamento da Escola Redentorista de Campina Grande, eles eram um grande parceiro nosso. A Universidade Federal também antigamente recebia, porém hoje não recebe mais. Mas nós vamos procurar a Energisa, que tem um projeto nesse sentido, e para fazer o descarte natural, certo? E também a Prefeitura Municipal de Campina Grande, que tinha um projeto que adquiria, que tudo é na gratuidade, nós fazemos doações. Já fizemos doações de 6 toneladas e hoje temos mais 20 toneladas para doar a essas instituições. Que bom. E a gente sabe que ali no meio daqueles equipamentos tem muita peça, muito metal valioso, né? Tudo é valioso. Um parafuso, uma roelinha, uma porca, um resistor, um transistor, um circuito integrado. É super valorizado. Ao mesmo tempo que tem esse valor monetário, essas peças também causam um dano, ou podem causar um dano ao meio ambiente. Vocês têm essa preocupação também? Muito, muito. Especialmente no aspecto de pilhas, baterias, né? De celulares, baterias de rádio, pilhas de rádios. Nós temos lá uma caixa de descarte. As pessoas que tiverem essas baterias podem trazer até nós, que a gente guarda e dá o destino adequado. A Eletrônica Pacheco atualmente apenas faz conserto e manutenção, também vende? Não, o nosso forte é manutenção. Agora, obviamente, como posto autorizado,
a gente está credenciado a solicitar peças via o cliente, tá? Então, perdão, qualquer peça das quais nós somos autorizados, o cliente não estará desprotegido, que eu sou um braço do fabricante. Ele tem a obrigação de manter esse intercâmbio de pelo menos 5 anos após o aparelho sair de garantia. Como foi se adaptar à concorrência quando começaram a surgir as empresas concorrentes da Pacheco Eletrônica? Como é que foi que vocês lidaram com esse trabalho em oferecer algo a mais ao cliente que fizesse ele permanecer com vocês e não ir buscar esse outro produto que estava sendo oferecido no mercado? Pergunta magnífica. Ser honesto, ser fiel ao cliente, recebê-lo com carinho, recebê-lo com amor. Porque nós estamos recebendo um paciente, ele está me trazendo uma preciosidade e nós vamos tratá-lo como tal. Estamos conversando com o empresário Walter Pacheco de Oliveira. Na Paraíba são 12h mais 23 minutos. Pacheco, ao longo dessa história de uma trajetória de 45 anos, na verdade são quase 5 décadas de existência, de atuação na cidade, a eletrônica também construiu uma relação social com a cidade, né? Vocês, de certa forma, participavam incentivando o esporte, a cultura. Como é essa relação da eletrônica com a sociedade? Olha, é muito importante esse elo de ligação. Tanto começou com as sociedades de amigos de bairros, com os clubes amadores. Eu cito o Alto Esporte, do qual participei do 2º quadro. O Botafogo da Liberdade, que o nosso saudoso presidente Aloysio Salviano Farias era um excelente jogador. Tinha também no nosso Alto Esporte um lateral, um ponta esquerda, que é o Zé da Guia, que a gente chamava ele de esquerdinha, tá certo? Você foi contemporâneo do Tadeu Pereira também? Perfeitamente, o Tadeu perfilava conosco no 2º quadro. Tadeu, se o tempo voltasse, você também Pacheco, você também voltaria no tempo e iniciaria tudo de novo? Tudo de novo, só que com uma visão extremamente ampla. Hoje dizia assim, uma visão panorâmica para atender cada vez melhor a nossa clientela. Pacheco, o tempo passa e nós temos sempre uma pergunta que finalizamos a nossa entrevista. O que representa a eletrônica para Walter Pacheco? É a minha vida. Graças a Deus, a minha esposa é uma pessoa fantástica, que teve 2 formações a nível universitário. Eu, nesse nível de universidade, eu fiz Química Industrial na URNE, na época da URNE, e esse curso foi transferido para a Universidade Federal da Paraíba, e lá nós tínhamos a oportunidade de escolhermos qual curso você iria fazer. Obviamente que eu escolhi Engenharia Elétrica. Quem está aqui lhe mandando um abraço, registrando que está na escuta do programa, é o Anchieta Bernardino. Ô, Anchieta, olha, eu adoro Anchieta é o meu guru, eu adoro ouvir esse cidadão, é fantástico. Perfeito, Pacheco. Alguma pergunta mais, Vitor? Alguma curiosidade? Eu acho que, Fernando, seria uma curiosidade, bem para fortalecer mais ainda o mercado da Pacheco. Queria que o Walter repetisse como é que a gente pode encontrar a Pacheco hoje, onde está localizado e quais os serviços são oferecidos lá. Perfeitamente. Nós estamos na Rua Barão do Abiaí, número 103. Para favorecer a nossa clientela, a Barão do Abiaí, hoje, ela tem o lado esquerdo, que fica paralelo à minha loja, você pode estacionar. Mas a partir de 5, 6 e meia, os alternativos das cidades vizinhas, tipo Aroeiras, etc., estão conta dali. No lado oposto, não pode parar carros, porque a CPTRAN multa. Então eu tive a seguinte ideia: nós estamos fornecendo estacionamento grátis para o nosso cliente em torno de 350 carros. Dia. Lógico que eu não vou receber 350 carros. E também mudamos a estratégia, como um centro médico. Atendimento pela hora de chegada. Muito bem. Pacheco, acho que sua história, mais uma vez, contribui para incentivar o empreendedorismo em nossa cidade. Sua história é bacana, que Deus continue lhe abençoando. Amém. E que a empresa possa comemorar mais 45 anos pela frente. Amém. Nós agradecemos por sua participação aqui no programa. Eu gostaria de dizer a vocês que foi um privilégio estar com vocês na emissora que o nosso querido e saudoso Hilton Carneiro Mota criou. Gente, Hilton, o comércio de Campina Grande inteiro, não tinha portas fechadas para Hilton.
Hilton entrava em todos os lugares. Hilton começou de forma aguerrida, entendeu? Era uma pessoa fantástica. Essa magia hoje transferida para Marilena Mota na direção e a outra irmã na Serra Branca FM. Serra Branca FM. E mandar um abraço para Hilton Mota, meu querido Hilton, que olha, Hilton, estou lendo todas as suas mensagens cristocêntricas evangélicas, são fantásticas, me inspira muito. E o Anchieta, também eu vejo muito Anchieta, escuto muito ele. Muito bem, na Paraíba são 12 horas mais 28 minutos. Para ficar bem informado sobre o que acontece no mundo dos negócios, você já sabe. Mercado Campina, um jeito simples de tratar a economia.